Boa tarde, alunos do quinto ano E. Hoje é segunda-feira, dia 6 de julho de 2020. Vamos para mais um vídeo das nossas aulas remotas. Para começar, nós temos uma leitura que se chama Uma Casa para Compartilhar. Um veado que andava pela campina, muito cansado, resolveu procurar um lugar para fazer uma casa. Faz tempo que procuro um lugar para morar. Há de ser aqui. A onça também andava pela campina e pensou: estou cansado de tanto caminhar. Preciso fazer a minha casa. E vai ser aqui mesmo. Por coincidência, era o mesmo lugar que o veado tinha escolhido. No dia seguinte, o veado voltou, capinou e roçou o lugar. Deixou o terreno bem limpinho. No mesmo dia, mais tarde, veio a onça e se espantou. Nossa, Tupã está me ajudando. O terreno já está limpo. Ela enterrou no chão madeiras para armar a casa. No outro dia, veio o veado e disse: Nossa, Tupã está me ajudando. E cobriu a casa e fez 2 quartos, um para ele e outro para Tupã. No mesmo dia, mais tarde, veio a onça, que, achando a casa pronta, resolveu se mudar logo. Ocupou um dos quartos e foi dormir. Ainda no mesmo dia, voltou o veado, ocupou o outro quarto e foi dormir. Na manhã seguinte, os dois acordaram e levaram um baita susto. Então, era você que estava me ajudando? Perguntou a onça. Você que estava me ajudando, devolveu o veado. Achando graça da situação, a onça e o veado decidiram morar juntos. Essa, turma, é uma fábula. Olha aí, fábulas são histórias que têm os animais como personagens principais. Nelas, eles podem falar e pensar, como nesse conto de origem indígena retirado do livro Contos Populares do Brasil. Ok? Depois nós vamos fazer uma atividade no EMAI, na página 16 e 17. Atividade 1. No mundo atual, os números nos ajudam muitas vezes a compreender melhor a realidade em que vivemos. Há estimativas de que, em 2019, a população mundial já teria chegado a 7,7 bilhões de pessoas. Você sabe como escrever esse número com todos os algarismos que o compõem? Então, olha lá, vocês vão tentar registrar esse número aqui, tá? Vale pesquisar na internet, vale lembrar, os milhões vocês já dominam. Então, vale lembrar dos bilhões, que é a classe, é a ordem que vem depois dos milhões. Observe informações sobre as populações estimadas para 2017 no Brasil e de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Número de habitantes do Brasil: 207 milhões 660.929. Número de habitantes do estado de São Paulo: 45.094.866. 2. Observe. Já coloquei aqui para vocês de novo os números, né? Aqui vocês vão escrever por extenso. Como eu falei, do jeito que eu falei na leitura, vocês vão escrever, ok? Na B, pesquise e anote em algarismos e, por extenso, o número de habitantes do município em que você mora. Então, vocês vão lá, pode pesquisar na internet, coloca assim, população de Fernandópolis, e vai aparecer a população estimada. Vocês vão escrever o número aqui, tudo bem? Aqui, atividade 2.2. A cidade de São Paulo é muito populosa e possui mais habitantes do que vários estados do Brasil. De acordo com as estimativas apresentadas pelo IBGE, para o ano de 2017, São Paulo teria 12.106.920 habitantes. Observe a tabela. Gente, lembrando que só a cidade de São Paulo teria mais de 12 milhões. É muita gente. Olha, Apucarana, no Paraná, tem 132 mil pessoas, 691. Bom Jesus da Lapa, na Bahia, 70.618. Niterói, 499.028. Palmas, no Tocantins, 286.787. Parintins, no Amazonas, 113.832. Aqui vocês vão fazer as atividades. A. Localize na tabela as cidades com maior e menor população, escrevendo por extenso esses números. Dessas cidades, quais têm população menor que 200 mil?
Se adicionarmos as populações de Niterói e Palmas, quantos serão os habitantes? Então, vocês vão fazer uma continha de mais, juntando esses dois valores. Esse valor é maior que o número de habitantes da cidade de São Paulo? Olha, São Paulo tem mais de 12 milhões, então vocês vão ver se é maior ou não. Depois, em português, nós vamos fazer umas atividades lá do ler e escrever, tá? Nós vamos ler duas cartas, vamos prestar atenção de como foram feitas essas cartas. Olha aqui a carta 1, escrita pelos leitores. Olá, revista. Olá, pessoal da revista Hora de Brincar. Somos alunos da Escola Pública Ana Clarice. Nós gostamos muito da revista e somos leitores frequentes das publicações semanais. Ela é muito divertida e interativa. Tem textos, passatempos, ilustrações e muitas outras coisas. Nossa professora utiliza a revista toda quarta-feira para a roda de curiosidades. E nós adoramos essa atividade. Nesse momento, após a leitura, compartilhamos as curiosidades veiculadas na revista com os demais estudantes da escola em um mural que fica ao lado da nossa sala. Gostaríamos que, numa próxima publicação, os autores escrevessem sobre como são produzidas as borrachas escolares. Agradecemos ansiosamente o atendimento à nossa sugestão. Parabéns pela revista, muito obrigado, alunos do 4º ano. Agora, a revista não publicou aquela carta daquele tamanho, que seria muito grande, certo? Então, eles publicaram um trecho, ó, eles editaram. O que é editar? Eles fizeram algumas modificações para publicar. Toda quarta-feira, nossa professora lê curiosidades da edição semanal de sua revista na sala de aula, as quais compartilhamos em mural com os demais colegas da nossa escola. Fez um resuminho para colocar, para sair na publicação da revista. Olha aqui, a carta 2, escrita pelos leitores. Na reportagem publicada em 10 de julho de 2009, Como a internet pode ser aliada em sala de aula, podemos dizer que achamos muito interessante o uso da internet. É muito atrativo e é legal que se aproxime cada vez mais da escola, pois ela está em nosso cotidiano e assim podemos aproveitá-la a favor do nosso conhecimento. Muitos não sabem usar esse meio de comunicação corretamente, como o de invadir a privacidade das pessoas. Mas temos a esperança de que essa ferramenta desperte nos jovens o interesse em um novo tipo de leitura e aprendizado e que cada vez mais possamos usá-la em nossas atividades em sala de aula. Professores e alunos do 5º ano. Olha como ficou essa carta editada e publicada. Na reportagem, Como a internet pode ser uma aliada em sala de aula, publicada em 10 de setembro de 2019, podemos dizer que achamos muito interessante. O uso da internet é muito atrativo e legal. Esperamos que essa prática se aproxime cada vez mais da escola, pois ela está em nosso cotidiano. Dessa forma, poderemos aproveitá-la a favor do nosso conhecimento. Muitos não sabem usar esse meio de comunicação corretamente e, às vezes, invadem a privacidade das pessoas, postando situações constrangedoras nas redes sociais ou tentando acesso a contas bancárias, entre outras. Mas temos a esperança de que essa ferramenta seja utilizada com respeito e desperte nos jovens o interesse em um novo tipo de leitura e aprendizado, e que cada vez mais possamos usá-la em nossas atividades em sala de aula. Então, foi revisada, foi editada, esclareceu melhor essa forma incorreta de usar a internet. E aqui nós vamos preencher essa tabelinha. Qual a finalidade das cartas? A carta de leitura ela pode elogiar, ela pode criticar, pode dar sugestões. Essas duas cartas, elas elogiaram e deram sugestões. Qual delas expressa uma opinião justificada sobre o assunto comentado na matéria lida? Então, vocês vão voltar nas cartas e vão ver qual tem uma opinião justificada. O conteúdo das cartas foi mantido? Quando foi editado, foi mantido? O conteúdo, sim, ele foi mantido. O que mudou? Ó, nós estamos falando da carta 1, tá? O que mudou na versão 2, na segunda versão, editada e publicada pela revista? Então, o que vocês vão ver? O que foi mudado lá? Você vê que a carta foi reduzida, ela foi resumida. Por que vocês acham que a carta escrita pela leitora foi modificada pelo leitor? Pelo editor? Olha, gente, eles tinham que fazer uma publicação dessa carta e a carta estava um pouco extensa. Provavelmente, o espaço reservado nessa seção de cartas não era tão grande, por isso que eles tiveram que reduzir, certo? Então, beijos, abraços, até nossa próxima aula.